O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo. E ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini.
E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma gold digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo. Mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia. E ela acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com Joel na caça a mais uma interesseira. Ele aborda essa mulher que estava caminhando pelo parque. Ele pede um pouco de suco que está na mão dela e fala que está com muita sede. E ele se apresenta e fala que se chama Joel. E ela fala que se chama Michelle. Então, Joel fala para ela que ela é muito linda e está deixando o dia dele muito mais bonito. A garota fala que precisa ir e não dá corda para Joel. Ele pergunta por que há pressa e ela responde que precisa ir para casa. Joel pergunta se ela tem que ir embora é só porque ele falou que ela era linda. Ela responde que não. Então, Joel tenta novamente puxar papo com a garota e pergunta qual a sua idade. E ela responde que tem 27 anos. Ele pede ela o número de telefone, mas a garota fala que não passa o telefone e que ela tem namorado. Joel fala que ele só quer ser o seu amigo e que o seu namorado também não precisa saber da amizade dos dois. Mas a garota fala que não vai dar o seu número a ele e pede para ele não insistir mais. Joel fala que tudo bem e que não vai mais perturbá-la e vai em direção à sua máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota viu o carro e desistiu de ir embora. Joel pergunta se ela já andou em uma Lamborghini e ela responde que não. Ele pergunta se ela quer entrar dentro do carro e ela fala que sim. A garota fala que adorou o seu carro e que é muito luxuoso e confortável. Mas Joel pergunta por que ela desistiu de ir embora, já que ela estava indo com pressa. Ela responde que é fã de carros estilosos e não sabia que era dele, e se soubesse teria ficado mais um pouco. Joel pergunta se agora ela vai dar o seu telefone, e ela responde que agora pode pensar no caso dele.
Papo vai, papo vem. Joel pergunta o que ela ainda tem que pensar para passar o número para ele, já que ela viu a condição financeira que ele tem. E além do mais, ele tem muita grana e pode dar tudo o que ela quiser. A garota fala que gosta de parecer difícil para conquistar os seus objetivos, mas já que ele mencionou em dar algo para ela pode passar o telefone para ele. Na sequência, Joel manda a real para a garota e fala que ela caiu no teste da interesseira e que tem uma câmera ali na frente filmando tudo. E fala que ele faz experimentos sociais com o seu carro e que sempre, na maioria das vezes, as mulheres demonstram interesse pelo carro e não por ele. Mas que além dela ser interesseira, ela foi divertida e falou que passaria seu número para ele em troca de algo que ele pudesse oferecer. Joel fala para ela que vai divulgar o seu Instagram para os seguidores do seu canal segui-la na rede social. Ele fala que ele é um youtuber famoso e tem milhares de seguidores em seu canal do YouTube. E fala que mesmo que ela foi uma gold digger, ele gostou dela. Ela fala que ele pode pegar o seu número e que ele também foi muito divertido e foi bom conhecê-lo. Então, o Joel termina o vídeo falando que o teste da interesseira não para por aqui. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O YouTube diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto à carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem um físico ideal para uma modelo. Porém, o YouTube a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa, ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida.
Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim, isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela. O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela, e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini. O vídeo começa com o Nate que vai testar essa garota com o seu Audi R8. Ele pergunta como que ela vai e depois dela falar que está bem, ele pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que estava indo pegar o seu carro. Nate educadamente pergunta se ela é da cidade e fala que o telefone dele descarregou e pergunta se ela sabe onde tem um telefone aqui por perto. Ela fala que também não sabe e pergunta o que ele está fazendo aqui. E ele responde que está de férias e mudou para a cidade faz pouco tempo. Em seguida, ela mostra para ele no telefone onde ele pode encontrar um telefone público. O YouTube agradece a gentileza e então ele pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela então brinca com ele e fala que não tem esse problema. E Nate acaba levando na esportiva. Em seguida, Nate mostra para ela o seu carro e fala que está procurando também um lugar para comer e chama ela para vir fazer companhia para ele. A garota topa e aceita o convite e entra no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, eles começam um papo bem descontraído e o YouTube elogia as tatuagens dela e fala que gostou muito. Mas não demora muito para o dono do carro chegar e bater na porta e questionar o Nate o que ele está fazendo com o seu carro. O cara fala pro Nate que era para ele ter devolvido o carro há muito tempo e pergunta o que ele está fazendo com a mulher no carro dele. Nate então fala que só estava tentando conhecê-la. O cara fala para ele sair do carro dele, que ele precisa do carro agora. Nate pergunta por que ele está fazendo isso com ele, já que ele tinha emprestado o carro. O cara fala que ele só emprestou para ele ir no supermercado e já era para ele ter devolvido. E fala que ele está demitido e que ele não quer mais que ele fique com seu carro. E Nate acaba passando a maior vergonha. Em seguida, Nate fica sozinho com a garota e fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e que ela passou no teste, e mostra para ela a câmera que está filmando para o YouTube. Ele fala que ela foi muito genuína com ele e que tudo era combinado. Ele diz a ela que aquele carro realmente é dele e que aquele rapaz é o seu funcionário. Em seguida, ele dá um abraço nela e elogia a garota por ter passado no seu teste. O vídeo começa com London que vai testar essa garota com o seu Corvette. Ele pergunta como que ela vai, só que ela não responde e sai andando. Ele então pergunta qual o seu nome e fala que se chama London, mas a garota não demonstra nenhuma vontade de falar com ele. Ela fala que tem que ir embora e não tem tempo para falar com ele. London então fala que achou ela muito linda e gostou muito da vibe dela. E ela acaba falando que se chama Britney. Ele fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida, mas a garota já rejeita logo de cara. London então pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela responde que sim.
London então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a garota vê a máquina do cara, ela fica totalmente desnorteada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e demonstra total interesse em falar com o London. Então, London fala que tem as chaves do carro e que o carro é dele, porém ele pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela pergunta se não pode mudar de ideia. London fala que sim, mas ele fala que ela mudou em fração de segundos e que ele estava tentando falar com ela e ela não estava nem aí para ele. Então, ela diz que gostou do carro e gostaria de dar uma volta. London pergunta se ela tem planos para agora e ela fala que não, que eles podem sair para beber alguma coisa. Ele então pergunta se ela conhece um bom lugar para eles irem beber juntos. Ela fala que conhece um lugar bem sofisticado e que lá é muito top. Então ele chama ela para entrar no carro com ele e ela fica achando que vai se dar bem com o youtuber, mas vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, London dá uma voltinha com ela no carro e quando tudo parece ir bem, ele começa a questionar por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que sim, que gostou do carro e queria dar uma chance para ele. London então fala que não vai sair para beber com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. A garota fica rindo e fala que não acredita no que ele está dizendo. Ela fala que ele queria sair com ela e por que ele mudou agora. London fala que ele mudou de ideia e não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube e a deseja um bom dia. Ela desce, sai reclamando dele e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro.
O vídeo começa com Noah abordando essa linda morena que passava ao lado dele. Ele pergunta de onde ela está vindo e ela responde que está vindo num clube. Então ele pede para ela dar uma voltinha. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. E ela responde que não, que está solteira. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e marcarem alguma coisa. A garota, muito simpática, responde que sim. Em seguida ele pergunta de onde ela é. A garota responde que é da Nigéria. O youtuber fala que ela é muito linda e fala que está tentando chamá-la para jantar em um restaurante. Ela pergunta se ele está falando para agora. O youtuber fala que à noite é uma criança e chama ela para vir com ele. A garota topa e aceita o convite. Então, chegando no carro dele, o youtuber fala que quer tirar uma foto dela em frente ao carro para eles registrarem o momento. Então ele tira a foto e fala que ficou perfeita. Em seguida, ele fala que vai abrir a porta para ela entrar, que ele é um cavaleiro. A garota entra no carro com o youtuber. Dentro do carro, o youtuber pergunta qual restaurante ela gostaria de comer e ela cita alguns restaurantes ali perto. O youtuber pergunta o que ela gosta de comer e ela responde que gosta de frutos do mar. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade para ela. Ele fala que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro e mostra as câmeras para ela. A garota fica muito surpresa e sem palavras. Ele fala que ela não é uma garimpeira e que ela passou no teste. Então ele pede para ela passar o seu Instagram para seus seguidores segui-la no Insta. Já deixa aquele gostei, se inscreva no canal e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já tá ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela.
Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate perguntando a essa morena como ela vai. Ele pergunta o nome dela, porém ela responde para ele por que ele quer saber o seu nome. E ele fala que quer conhecê-la melhor e pede uma chance com ela. E fala que pode fazer o dia dela ficar melhor. Porém, ela fala que não conhece. Ele fala que está aqui para conhecê-la e fala que se chama Nate. Ele pergunta se ela tem namorado ou algum homem. E se é por isso que ele não pode conhecê-la. Mas ela diz que não fala com estranhos. Ele pergunta se ela é da cidade e ela responde que sim. Nate então fala que ele chegou na cidade faz pouco tempo e que ele está procurando um bom lugar para comer e pergunta se ela não pode vir com ele, mas ela acaba rejeitando e fala que não. Sendo assim, o Nate se despede e caminha até o seu glorioso Audi R8 e assim a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Nate então fala que, como ele havia dito, ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela tem planos para agora. E ela fala que não. Ele fala se ela não quer vir fazer companhia para ele. E ela topa e acaba aceitando o seu convite. E ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta para onde ela estava indo. Só que ela fala que isso não importa e que o que importa agora é que ela quer sair com ele. Sendo assim, o YouTube chama ela para entrar no carro e ela entra no Audi R8 achando que vai se dar bem com o YouTube. E vamos ver o que isso vai dar. E não esquece de deixar o gostei, ativar o sininho e inscrever no canal. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e mudou de ideia de uma hora para outra e veio atrás dele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que não, que ela estava vendo que estava sendo rude com ele. O YouTuber fala que está óbvio que ela só veio falar com ele depois que viu seu carro. Ele então fala que não quer mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é garimpeira e fala para ele que ela só tem altos padrões. O YouTube pede para ela descer do carro e continuar sua caminhada. E assim, ela acaba sendo rejeitada e o YouTube a deseja um bom dia. Começamos com London tentando chavecar essa loira. Ele pergunta como ela está e pergunta seu nome, mas a garota continua andando. E ele pergunta por que ela não está querendo conversar com ele. Então ela responde que não o conhece. O YouTuber fala que está aqui para conhecê-la. Em seguida ele pergunta aonde ela vai. A garota responde que está indo ao shopping para fazer compras. London pergunta o que ela quer comprar e ela diz que vai comprar calças para ela. Na sequência ele chama ela para sair e pede o telefone dela, mas a garota fala que tem namorado. Então London fala que tudo bem e caminha até o seu Corvette. E magicamente a garota não perde tempo e vem puxando papo com ele, demonstrando estar interessada. Então ela pergunta se London vai para o shopping. O YouTuber responde que sim. Ela fala que eles podem ir para o shopping juntos.
mas o YouTube questiona sobre o namorado dela. A garota fala que ele nem precisa ficar sabendo. Em seguida, ela se oferece para passar o número para ele. E agora a conversa é totalmente diferente de antes. Em seguida, London chama ela para entrar no carro e, logicamente, ela não perde tempo e entra achando que vai se dar bem com London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, a garota fala que quer comprar várias coisas e que ele vai ter que pagar tudo para ela se quiser sair com ela. London então fala que ainda não sabe se quer sair com ela e pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que estava com pressa para ir ao shopping e fala para ele ligar o carro rápido que ela quer ir agora. Mas London fala que não vai ligar nada e fala que é melhor ela descer do seu carro, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que mesmo ela tendo namorado, aceitou entrar no carro dele e mudou de ideia só por interesse. A garota tenta se explicar, mas London manda ela descer do carro. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira. Ele começa uma conversa dizendo seu nome e se apresenta. Ele fala que é novo na cidade e está hospedado em um apartamento ali bem perto e convida ela para ir com ele. Porém, a garota fala: olha só pra você, vê se enxerga, vê se uma garota igual a mim vai dar bola pra você. Então, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela, na maior grosseria, fala que não está interessada e faz sinal com a mão, falando pra ele vazar e ir embora. Em seguida, após ser rejeitado pela garota, o YouTube vai em direção ao seu carro de luxo. E assim que a garota vê que o cara tem um carro esportivo, imediatamente ela sai do carro e vai atrás dele. E faz aquela perguntinha de sempre, se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim e pergunta o que ela achou. Ela fala que gostou muito do carro e adora carros esportivos. Então, ela pergunta o que ele vai fazer agora. Kilo então responde que antes dele ir para sua casa, ele quer passar num restaurante para poder almoçar. Então, a garota fala que ele pode convidá-la para eles almoçarem juntos. Kilo topa e aceita o convite. Porém, ele pergunta se ela não tem um namorado, porque ele não quer causar problemas. A garota fala que não, que está solteira no momento. Em seguida, ele pega na mão dela e fala para ela dar uma voltinha e fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje e que sua beleza chamou sua atenção. Mas ele fala que não entende o porquê que ela foi tão rude com ele no início e depois mudou de ideia. A garota fala que ficou com medo dele quando ele veio falar com ela porque ela não o conhecia e por isso não quis conversar com ele. Em seguida, ele entra no carro e fala que lá eles podem conversar mais à vontade. E lá dentro, o YouTube vai direto ao ponto e fala que gostou dela e até queria levá-la para sua casa. Porém, ele não pode fazer isso. Então, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que desistiu de sair com ela e fala que é para ela descer do seu carro. Então, ele explica que ela não queria nada com ele e que ela foi muito rude, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia só por interesse no seu carro. Ela tenta contornar a situação, mas o YouTube a chama de interesseira e manda ela embora. E não muito satisfeita quando ela já estava indo embora, ela volta e pergunta se o YouTuber tem certeza mesmo que não quer sair com ela, porque ele pode se arrepender.
Então, o YouTuber mostra pra ela o seu carro e fala pra ela ir embora, porque ele não sai com a garimpeira. E assim, ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a morena e fala que gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome. Entretanto, ela fala que não tem tempo para falar com ele e tenta sair andando. O YouTube pede para falar com ela bem rapidinho. Então ele pergunta se pode pegar o número dela. E ela responde que ele não tá fazendo nada por ela e não tem como ela passar o seu número para ele. Então o Nate fala que só está tentando conhecê-la porque ele achou ela muito linda. A garota fala para ele olhar para si mesmo e se tocar porque ele não tem chance com uma garota do nível dela. E a garota responde que ele não faz o tipo dela e manda ele embora e sai dando tchauzinho com as mãos. Então o Nate vai pro plano B e caminha até o seu Audi R8. E nessa hora a mágica acontece. A mulher fica toda perturbada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus vários carros de luxo e deixa ela ainda mais impressionada. A garota fala que mudou de ideia e que agora eles podem sair para dar uma volta. O Nate pergunta o que aconteceu com o compromisso dela e ela responde que pode desmarcar. Então ele fala que ele é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor, mas ela não o tratou bem do jeito que ele queria. Ela fala que não sabia que ele tinha um carro desse e pede desculpas para ele. Então o Nate fala que pode levá-la para sua cobertura e ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um Audi R8 e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, o YouTube fala que pensou melhor e viu que ela não é a mulher que ele imaginava que fosse. E o comportamento dela no início mostrou quem realmente ela é. Ele fala que não quer mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela só está interessada no carro e no seu dinheiro. Ele fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher tenta se explicar e fala que não é garimpeira. O Nate fala que é sim e pergunta por que ela voltou para falar com ele e se não foi por causa do carro e pede para ela dizer a verdade porque isso já tá na cara. E se não fosse isso, ele nem teria nenhuma chance com ela. Ele então pede para ela descer do carro e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada. E ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele chega na garota e pergunta como ela vai. E depois dela dizer que está bem, ele pergunta qual o nome dela. A mulher já responde na lata que ela tem namorado. London, mesmo assim, fala que gostaria de saber qual o nome dela. Ela ainda fala que ele não faz o tipo dela e que é melhor ele não ficar insistindo. O YouTuber fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tá vindo da academia. A garota responde que sim. Ele então pergunta se não pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, inicialmente como amigos. Mas a mulher fala que já disse que tem namorado e manda ele ir embora. Em seguida, London fala que não vai mais incomodá-la e fala que só queria conhecê-la melhor e se despede e vai em direção ao Corvette. Mas na hora que a garota vê a máquina do YouTuber, ela fica desorientada e vai atrás dele fazendo aquela perguntinha famosa de sempre: esse carro é seu? O YouTuber fala que sim e que ele tem as chaves do carro e fala que não vai mais incomodá-la.
A garota fala que ela pensou melhor e eles podem se conhecer sim. E magicamente, nessa hora, ela nem parece mais ter namorado. E meus amigos, essa é a mágica que o Corvette faz. Ele faz até os namorados desaparecerem. Na sequência, o London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e precisa passar lá agora, e chama a garota para vir com ele. E depois eles vão no shopping para fazer compras. A garota não resiste e topa e aceita. Ele chama ela para eles entrarem no carro. Papo vai, papo vem e tava tudo indo bem, até que o London começa a perguntar por que ela falou que tinha namorado. Ela responde que tem namorado, mas está quase terminando com ele porque ele não tem muito dinheiro. Então, nessa hora, o London fala que não quer mais sair com ela porque ela tá mostrando ser uma garimpeira de ouro e que ela deveria de ter vergonha de dizer isso do seu namorado, porque ele não ter dinheiro não faz dele menor do que ninguém. E manda ela sair do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso e ele fala que sim e pede para ela descer. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. Começamos o vídeo com o youtuber Nia Price com aquela abordagem padrão, perguntando como ela está. Ele elogia a beleza dela e pergunta qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta e a garota fala que se chama Cassandra e agradece o elogio. O YouTube pergunta aonde ela vai com tanta pressa e ela fala que vai encontrar as amigas para sair para comer alguma coisa no shopping. Nia pergunta se ele pode pegar o seu Instagram porque ele gostou dela, porém ela fala que está em um relacionamento e é fiel. O YouTube insiste em pegar seu telefone, mas ela não passa. Então ele fala que entende, a deseja um bom dia e vai em direção à Lamborghini. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e para na frente do carro e pergunta se ele ainda quer o número dela. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que adorou. Em seguida, ele fala que estava tentando chamá-la para dar uma volta na sua Lamborghini e mostra para ela um prédio ali na frente e fala que lá é uma cobertura que ele tem e diz a ela que eles poderiam ir lá depois de dar uma volta no seu carro. A mulher, muito interessada, aceita a proposta dele. Então o youtuber fala que não quer perder mais tempo e chama ela e abre a porta da máquina para ela entrar. Dentro do carro, ele pergunta para ela aonde o namorado dela está e se ela não vai ter problema com ele por causa dele. Ela fala que não, porque ele está trabalhando e vai ser um segredinho deles. O youtuber então fala que ele é bom de guardar segredo e que ela não precisa se preocupar. Então ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela responde que está fazendo faculdade e que não está sobrando muito tempo para ela. Em seguida, o youtuber pergunta se ela está feliz com o namorado dela. Ela fala que poderia estar mais feliz porque o namorado dela não ganha tão bem e eles estão brigando muito. Nia fala para ela que com ele as coisas seriam diferentes e que ele poderia dar uma vida de luxo para ela. Então a garota fala que está disposta a ter um relacionamento com ele. Em seguida, o YouTube fala que eles estão quase chegando na cobertura dele, mas que ele precisa dizer antes algo para ela. Então, ele para o carro e fala que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela está demonstrando ser uma interesseira, porque ela não quis passar o contato, mas só mudou de ideia quando viu sua Lamborghini. Ele fala que é para ela descer do carro,
porque ele não quer mais sair com ela e a deseja um bom dia. E ela desce do carro e bate a porta. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair, só está abastecendo o seu carro. Então Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele.
Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com o Jaquel, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele aborda essa garota e pede licença e fala que viu ela sair da loja e que achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela responde que está indo pegar o seu carro. A garota pergunta o que ele quer com ela e ele responde que gostaria de conhecê-la melhor. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor e se tem alguma chance dela passar o telefone para ele. Eles vão andando até o carro e a garota responde que não o conhece e não pode passar o seu número para ele. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira, mas que não gosta de passar o seu contato para estranhos. Ele então fala que ele não é estranho e que ele já se apresentou para ela. Ela fala que sim, mas que não sabe se ele é um cara perigoso. O youtuber fala que ele é um cara legal e está na cidade a negócios, e fala que ele é um empresário e que está comprando uns imóveis aqui na cidade. Ele então chama ela para vir conhecer o carro novo que ele comprou. A garota vai com ele e o mesmo fala que esse é o seu carro novo e que ele queria uma companhia para hoje à noite. Em seguida, ele pergunta se ela quer tirar algumas fotos com o carro e ela fala que sim, e ele começa a tirar as fotos para ela. E ela então capricha nas fotos para ficarem boas. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem mais à vontade. Ela concorda e entra no carro do youtuber. Ele então pergunta o que ela gosta de fazer, e ela fala que gosta muito de tatuagem e que tem várias tatuagens. O youtuber então fala que achou muito legal as tatuagens dela, mas que não teve coragem de fazer. Ela também fala que gosta de gastar dinheiro no shopping e fazer compras, e que é o que ela mais gosta de fazer. Ele fala que também gosta disso e que eles têm algo em comum. Em seguida, ele chama ela fora do carro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, e que ela passou no seu teste.
Em seguida, ele pede ela para passar o seu Instagram para os seus seguidores seguir o perfil dela. Então ele convida ela para eles irem tomar um drink e ela aceita sair com ele. E parece que ela não foi interesseira e daqui pra frente não se sabe mais o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu e não esquece de se inscrever no canal. O vídeo começa com o Nayer, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nayer. Em seguida, o Nayer fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nayer fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nayer questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nayer, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nayer. Dentro do carro, o Nayer pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nayer fala pra ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala pra ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede pra ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Nayer, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal.